Agora, deixa eu colocar aqui a apresentação. Hoje é um estudo com animais, né? Então, mais especificamente, ratos jovens. E é algo bastante interessante, né? Treinamento físico, ingestão crônica de cafeína e o impacto que isso tem onde? No tecido ósseo, né? Então, eu gostaria já de começar perguntando para vocês, se a gente fosse elaborar um pico aqui, qual que seria o pico? Vamos lá, pessoal, me ajudem. Tem intervenção, né? 2, treinamento físico, ingestão crônica de cafeína. Qual é a condição? Quem são os participantes, né, pacientes aqui? E qual é o desfecho? A pergunta de pesquisa está clara já no título? Acredito que sim. Então me ajuda, Ana, por favor. Qual é a pergunta de pesquisa? Pode ir falando separado? Tipo, Pode. população seria os ratos jovens, a intervenção seria o treinamento físico e a gestão crônica de cafeína, o controle seriam os sedentários, né, os ratos sedentários, Isso. e o outcome seria o efeito disso. Isso, o efeito seria o tecido ósseo, né? O O tecido efeito, ósseo. isso, tecido ósseo, que ela colocou aqui de forma bem, o tecido ósseo fica bem amplo, né? Depois ela vai explicar o que é que ela mensurou, né? As propriedades biomecânicas, né? Deposição de tecido ósseo primário, espessura de disco epifisário distal, enfim, né? Então, tecido ósseo é como se fosse um desfecho grande, né? Seria mais ou menos um geralzão, mas os desfechos mesmo são propriedades biomecânicas, espessura do disco epifisário, enfim, né? Mas está fácil para vocês também entenderem a pergunta de pesquisa, né? Vamos lá então, pessoal. O objetivo dela aqui, qual foi? Olha lá. Analisar a estrutura histológica do fêmur e propriedades biomecânicas da tíbia de ratos não estar submetidos a um período de treinamento. Parará, né? Então, é o quê? Estrutura histológica do fêmur e propriedades biomecânicas da tíbia. 2 ossos, né? Fêmur e tíbia. Vamos lá, então, vamos pegar o que aqui? Vamos analisar os resultados para a gente ver se vocês entenderam o que foi feito. Vamos direto lá. Me ajudem aí, pessoal. Tabela 2. O que mostra aqui para a gente? O que vocês entenderam disso aqui? E o que são esses testes aqui que foram usados? Olha lá. Está mostrando diferença estatística significante aqui. Me ajudem aí, pessoal. Ele está comparando os 4 grupos, né, professor? Os sedentários com cafeína, os treinados e os treinados com cafeína. E aí, naquelas questões que você tinha levantado já. Peso, consumo, a ingestão líquida, o lactato e o cálcio. Está melhor explicadinho do que os artigos que a gente viu com humanos, essa parte estatística ou não? O que a pessoa fez aqui na estatística? Comparou os grupos, então, uma linha por linha. Nessa linha, a pessoa rodou uma nova, é isso? Comparando esse com esse, com esse, com esse. Perfeito?
E depois, o que ela fez? Fez um pós-hoc de Tukey. E o Tukey faz o quê? Comparação por pares. E aí ele mostrou que o par, a comparação do SCO, que é o que? Sedentário controle, né? Se eu comparar o sedentário controle com o treinamento controle, o que eu tenho aqui? Uma diferença estatística significante, né? Então, são diferentes, correto? Da mesma forma que é diferente eu comparar o sedentário, o S-café que é sedentário com que tomou cafeína, né? É diferente daquele que fez o treinamento com cafeína. Correto? Então, quer dizer que essa tabela aqui é uma tabela do baseline ou é uma tabela do pós-exercício? E aí, pessoal? Seria do pós-exercício, porque ele fala mais para frente que a prática de natação teve uma incidência de redução de lactato. Então, essa linha seria do pós-exercício? A da pós-intervenção? A gente infere que sim, né? Mas tinha que ter colocado aqui pra gente, concordam? Aqui, ó, quando eu apresento uma tabela, ó, os níveis de lactato sanguíneo foram significativamente menores nos animais treinados, né? Que se eu tenho 4 grupos, vocês vão entender o porquê que ela não descreve isso, fica subentendido, né? Como ela está fazendo um estudo que a gente poderia chamar até de estudo randomizado, se fosse randomizado, né? Não tem por que eu mostrar o baseline. E se eu fiz a randomização, existe a mágica do sorteio, né? Teoricamente, a mágica da randomização faz com que eu tenha grupos semelhantes, né? Se ela tivesse mostrando um baseline aqui, seria um problema sério, né? Por que seria um problema sério? Se ela tivesse mostrando um baseline para a gente. Eu tenho ratos muito diferentes, né, do treinamento e do controle para o lactato. Concorda? Agora, se isso aqui for baseline, demonstra o que para mim? Que a randomização teve um problema. Não podia Sério. ser que a amostra não está homogênea, professor? Mas a amostra, ela praticamente, quase sempre, ela fica homogênea quando eu faço randomização, né? Que esse é o poder esse é o verdadeiro poder da randomização. A randomização bem feita deixa os grupos equilibrados. A partir do momento que eu não tenho uma amostra homogênea e eu estou trabalhando com rato, quer dizer o que aconteceu? Eu posso ter tido um problema sério de seleção dos ratos. Então, os ratinhos que eu vi ali que estava melhorzinho, mais saudável, não sei, ou os mais magrinhos, aqui eu pensando no peso, né? Eu coloquei lá no grupo do exercício, né? Esses aqui já estão mais magrinhos mesmo, vamos pôr eles para nadar aqui, né? Vamos nadar melhor. E aí eu comprometo todo o meu estudo, né? Apesar de não ter diferença estatística aqui significante, né? Por sobreposição entre eles aqui na medida de variabilidade,
eu tenho aqui ratos, na média, né, mais leves, né? Teoricamente, ratos que já tendem a se movimentar mais, né? Enfim, é só alguns questionamentos para a gente pensar e refletir, né? Que bastante interessante o estudo, eu achei bastante interessante, né? Mas a gente conseguiria melhorar com algumas questões. Bom, vocês conhecem esse software que faz esses gráficos bonitinhos? O pessoal usa muito que trabalha com rato. Leram lá qual é o software? Ou não tem aqui? Eu não lembro de ter lido. Mas geralmente o pessoal usa o Prisma, tá? Então é um software estatístico que ele dentro do SPSS que me dá os valores, assim, né? Os cálculos bonitinho, ele emite tudo em gráfico já para mim. E me dá os valores da forma que ele reporta aqui. Então, aí o autor fica preguiçoso, né? Por que eu digo que ele fica preguiçoso? Quais são esses valores? Qual é esse valor aqui do sedentário controle? Você não sabe, né? Eu só vou saber se tem diferença ou não entre eles. Mas o valor aqui eu nunca sei. Tá? E eu também não sei, se ele não me disser que isso aqui é uma média, e esse risquinho aqui, olha, se ele não me dissesse isso aqui é um erro padrão ou um desvio padrão, eu também não sei. Tá? Então, ele precisa descrever para mim. Dados expressos em média e desvio padrão. Descreveu aqui. Por que eu digo isso? Tem como eu extrair esses dados aqui. Tá? Tem softwares na internet, ou até usando uma régua, eu consigo saber esses valores, mas vejam que trabalhão, né? Esse valor aqui, ele fica para cima, mas lembrando que se eu pegar essa mesma distância que tem aqui da média e plotar ela para baixo, é o valor de mais ou menos, né? Ele põe só para baixo a setinha, mas entendam que essa setinha de desvio padrão ela é para cima, mas ela também é para baixo, né? Esse é o valor do desvio padrão. Por isso que a pessoa põe aqui mais ou menos, né? Os valores. Esses valores aqui podem até ser aqueles lá, né? Deixa eu ver aqui se é isso. Carga máxima, coeficiência de rigidez, não. Desfechos totalmente diferentes. Esses são os desfechos que ele realmente trabalhou do ponto de vista biomecânico, né? Que é a carga máxima, coeficiência de rigidez, limite de elasticidade, epífise proximal, epífise distal, que é a espessura do disco epifisário, do fêmur, né? Comparando aí, ó, o que o software faz? Mostra para a gente só o valorzinho de P aqui, né? Onde é que deu diferença? Então, olha lá. Sedentários cafeinados, né? Tive uma diferença. Dados expressos em média e desvio padrão em relação ao grupo CO. Grupo CO, vamos entender qual? Sedentários controle? Ou treinados? Claro, para gente.
Qual das comparações, né? Deve estar na discussão mais claro. Outro, osso esponjoso do filme de animais sedentários, a área, né? Então vamos lá. Entendendo aqui os resultados, pessoal, o que tem de achado aí? Vamos ser cretino também, igual o artigo foi. O que deu diferença estatística significante aí? Vamos lá, pessoal. Interpretem, por favor. Depois a gente vai avaliar os métodos. E aí? Não gostaram, não leram, não entenderam? Esse é um típico estudo de tentar entender mecanismo. Vocês vão cansar de ver aí na medicina, pessoal. Vamos pôr vocês aí para nadar? Tomar café? Consumo crônico aí de cafeína? E aí? Me ajudem, pessoal. Pelo amor de Deus. Tem os níveis de lactato, que ele fala que teve uma redução significativa nos ratos que fizeram exercício, né? Então, olha lá. Então, o exercício reduziu o nível de lactato. Isso, né? Qual que é a Isso. função do lactato, pessoal? Hoje tem que lembrar da fisiologia um pouquinho. Para que serve esse negócio aí de lactato? O que ele faz? Reduzir os níveis de lactato é algo bom, é algo ruim? O que isso demonstra para a gente? Quer dizer que está aumentando a questão da respiração aeróbia, né, pelo músculo. Então quer dizer que ele está utilizando menos substrato de glicogênio? Está usando menos glicose? Isso é bom ou é ruim? Se eu começo a utilizar muito metabolismo glicolítico, o que isso mostra para mim? Seu músculo fadiga mais rápido. Isso, agora o músculo entra em fadiga mais rápido. Mas por quê? Qual é a quantidade de ATP que eu produzo num metabolismo glicolítico e qual a quantidade de ATP que eu produzo num metabolismo oxidativo? Se eu não me engano, no oxidativo é 32 e no outro 4, alguma coisa assim. Né? Não são esses valores, né? Acho que no metabolismo oxidativo nós temos, acho que são 36, não são? Alguma coisa nesse sentido? E nós temos no glicolítico bem menos. Não me recordo qual é o valor exato ali que é, não sei se é 2, acredito que seja 2, né? Mas é uma diferença muito grande. Mas o que o lactato, o que a gente tem que entender? O que o lactato ele demonstra para a gente? Se eu tenho um nível elevado de lactato no sangue, quer dizer que a atividade foi muito intensa, né? Então, aquela pessoa que é sedentário, pensem na vida real, tá? Para a gente tentar entender o mecanismo. Agora, com a pandemia, acredito que a maioria de vocês estão tudo ferrado aí, sedentário, incluindo eu.
ficando 6, 7, 8 horas sentado com a bunda na cadeira, né? Se eu pedir para vocês saírem correndo daqui ali na esquina, uma quadra, o mais rápido que vocês consigam, e depois a gente fizer um exame de sangue, vamos medir o lactato de vocês. Olha os caras sedentários aqui, né? Os ratos sedentários, olha o nível. Vamos comparar com quem aí de vocês não ficou sedentário de jeito nenhum na pandemia, continua fazendo exercício, continua correndo, né? Olha a diferença. Eu demoro muito mais tempo, então correr daqui ali na esquina, 150 metros, 100 metros, para mim foi fichinha, que estou treinado. Para quem é sedentário, puta que eu pariu, né? O cara chegou ali querendo pagar a conta, né? Pagar qual conta? Sempre que a gente faz exercício e eu tô destreinado, o que que eu canso e começo a respirar mais? Eu preciso pagar uma conta. Eu usei uma quantidade de energia que o meu corpo não está adaptado. E o que que gera mais energia para eu fazer a ressíntese de ATP? É a fosforilação oxidativa. Então, como é que eu pago a conta? Vou pagar a conta ali ingerindo glicose, que gera pouco ATP ali para mim? Não, preciso respirar o mais rápido possível. Ó. Entro em ventilação, preciso fazer ressíntese de ATP e recuperar a energia ali que eu gastei, né? Então, preciso pagar essa conta. Enfim, essa parte de exercício é muito importante para vocês entenderem de fisiologia, né? De modo geral. Então, eu tentei explicar de forma mais prática aqui possível, tentando levar o mecanismo do rato aqui para o nosso dia a dia, né? É assim que a gente tenta fazer esse transporte de conhecimento de ciência básica, não é? Para a ciência aplicada. Então, eu tento entender o mecanismo lá do lactato, mensurar esses níveis e trazer para a realidade. Vejam que não estou usando isso aqui para nenhuma tomada de decisão, né? Mas que em atleta, para eu saber se a pessoa responde bem ao treinamento, eu posso usar isso? Posso, mas isso é um indicador somente. Tá? Um indicador. Né? Muitos outros indicadores de performance que eu posso levantar. Né? No corredor de 100 metros é mais importante eu ver o lactato do cara ou ver a velocidade que ele desenvolve e o tempo que ele faz de prova, né? O que tenta se fazer no treinamento é mexer em variáveis do treino que consigam alterar a performance do cara pensando que ele vai conseguir um tempo melhor lá nos 100 metros, né? Que a gente sabe que no atleta é totalmente diferente da população em geral. A população em geral nem estou interessado em saber velocidade, performance e tempo do cara, né? Apesar de medir, às vezes, para saber se o treinamento está melhorando ou não, né? No atleta ali, 0,01 pode dar medalha de ouro para ele, numa Olimpíada, 0,1, né? 0,2. Em atleta é outro mundo, outro universo. Pensando aqui no osso, ou em variáveis biomecânicas, né? Medidas em Newton, tanto na tíbia quanto no fêmur, onde que houve remodelação. Observe, os ratos ali que fizeram exercício tiveram ali uma carga máxima maior, o que é óbvio, né? Você tem adaptação neuromuscular, a pessoa tem que ficar mais forte fazendo exercício, é óbvio, né? A gente observar isso daqui. Coeficiente de rigidez, ou seja, o osso ficou mais forte no treinamento ali, olha lá. Não teve diferença estatística significante, né? Mas se a gente observar as médias, a melhor média foi do grupo de rato que não usou cafeína, né? Só fez exercício.
né? Pensando em qual variável? No coeficiente de rigidez. Pensando no limite de elasticidade. Também, né? Foi melhorar, mas essa melhora foi importante? Do ponto de vista estatístico, não, né? Do ponto de vista clínico, é que a gente está falando de rato, né? Mas talvez uma pessoa aí que tem osteoporose, né? Colocar ela para nadar, olha lá, comparando com o controle, né? Teria que fazer isso tudo, né? Com o ser humano, mas a gente sabe que o exercício, olha, tem um impacto interessante na saúde óssea, né? Disco epifisário, proximal, um pouquinho acima da média também, né? O exercício. E o cafeinado, olha lá, mais ou menos na mesma linha, né? Aqui do que só toma café. É por isso que o autor sugere ali que o exercício físico, ou melhor, que a cafeína, pode ser que prejudique essa questão óssea, né, nas pessoas. É essa sugestão que o autor faz ali para a gente também, né? Epífise distal, se a gente pegar e olhar, olha lá, os cafeinados sedentários, né, têm os maiores valores. Então a gente fica bastante animado, né? E a área do osso, de osso esponjoso do fêmur, veja, muito maior a área. Não podemos nem falar isso, né? Porque a estatística não permite. Não tem diferença nenhuma entre eles, né? Mas a média aqui ficou maior nos grupos de exercício e a média foi ainda maior nos cafeinados aqui e treinados, né? Se a gente for ler o estudo assim, a gente fica animado, né? Começa a levar isso para a prática. Não, que legal, olha lá que estudo bacana, traz um mecanismo aqui, explica para a gente que o exercício físico faz isso, que a cafeína pode mexer nessa reabsorção, etc, etc, diminui o impacto, etc. Mas aí agora vem o chato, né? O chato faz o quê? Vamos ler os métodos do nosso colega aqui. Então chega o chatão lá. E o chatão vai fazer o quê? Vai abrir a pasta, vai abrir aqui a figura, que vocês já analisaram, né? Então essa é a ferramenta do Circle. E vamos começar a avaliar então. Então eu tenho 3 itens aqui, que é o meu viés de seleção. Tá? O primeiro item é a geração da sequência aleatória. Aí tem uma perguntinha aqui para a gente. Ó. Como é que foi feita essa sequência de geração, essa randomização? Então, o que o cara tem que fazer? Ele tem que descrever como é que ele separou os ratos para cada grupo. Minha pergunta para vocês, e a resposta está aqui. A amostra foi dividida em 4 grupos de 8 animais. Está explicando como é que foi feito? E aí? Não. Então, aqui nós já temos um problema sério. Ele diz que foi dividido, mas não explica. Né? Então a gente não sabe como é que eu olhei para esse rato, isso é aleatório, eu olhei para esse rato, esse vai para esse grupo, esse vai para esse vai para esse vai para esse. Isso é aleatório? Hein, pessoal? O que é aleatório? Pelo que a gente já estudou aqui. Isso é aleatório? Uma aleatorização boa?
sem viés. Eu pego o rato, olhei para ele, olha, você vai para o grupo controle, você é controle com cafeína, você é isso, ou essa parte do laboratório é controle, essa parte do laboratório é cafeína, essa outra parte é exercício, e deixo separadinho, deixo as gaiolas separadas em cada região do laboratório. Era para ser sorteado por acaso, né? De preferência, eles nem deviam ter contato com os ratos. Perfeito, perfeito. E qual que é o problema, pessoal, de eu fazer assim, uma pesquisa assim? Pode ter um viés de seleção, né? E a gente tende a selecionar ou não? Toda hora. Toda hora, né? A gente seleciona notícia, seleciona artigo que quer responder aquilo que a gente procura. A gente sempre tem essa questão. Isso é inato no ser humano. E é por isso que a gente precisa de estratégias para afastar essa nossa visão. Porque essa nossa visão, essa nossa crença tem impacto, pessoal. Se não tivesse impacto nenhum, os placebos não funcionariam. O efeito placebo não se chamaria placebo e nós não teríamos uma eficácia de até 30%. Tá? Quando a gente busca em estudos, tem placebo que funciona muito bem, obrigado, em até 30% dos participantes. Né? Então é algo que a gente tem que realmente eliminar esse nosso poder de querer selecionar. Então, a gente precisa de estratégias, essa é uma delas. Pode ser que inventem uma nova, pode ser, né, uma melhor. Difícil, né? A gente achar uma técnica melhor aí que um sorteio, né? Então, tá aí. Próximo item. Também faz parte do viés de seleção. Características do baseline. Descreva, olha, os grupos eram semelhantes no baseline para variáveis de confusão, nas análises. Então, é importante que eu coloque as características do baseline. Eu não preciso utilizá-las na minha análise. Né? Se eu for pensar na randomização, eu posso direto pegar o poster intervente. Mas por que é importante eu saber o baseline? Por que, pessoal, que é importante eu saber o baseline? Talvez porque alguma característica que os ratos, se os ratos tivessem, podia interferir no estudo, se fosse muito diferente? Perfeito. É isso. Isso também. Eu tenho que conhecer quem é que eu estou estudando. Imagina só, vocês vão conduzir um estudo com humanos. Vocês não coletam idade, vocês querem ver a saúde óssea, tá? Então vocês não coletam aqui idade, vocês não coletam. Ah, mas a idade do rato, eu acho que ele coloca aqui, né? Não põe a idade. Vamos ver aqui. Não, só fala que foi macho de uma determinada espécie e o peso de 250 gramas. Tá, então vamos lá. Existe algum problema? Então ele colocou já o peso e colocou que é só macho. Por que não colocou fêmea junto? Questões hormonais, perfeito? Homogeneizou a amostra, pensou ali em deixar só em homens. A gente sabe que homens e mulheres têm diferença do que? De massa magra, tem diferença de massa gorda, a composição corporal do homem e da mulher é diferente. Então eu falei assim, eu vou pegar só rato, só macho. Mas qual é a composição corporal desses ratos antes do exercício? E aí? Tem como eu avaliar? Não tem, né? Aqui, tem como eu avaliar com o rato? Como é que eu... Porque tudo que ele fez aqui, todas essas análises são com o rato morto, né? Eu teria que colocar o rato onde? Não conseguiria usar o mesmo método de avaliação. Entendem? Então, como é que eu faço um baseline? Então, quando a gente vai fazer pesquisa, se fosse com um humano, como é que a gente faria? Eu faria um monte de teste no baseline e depois compararia esses grupos fazendo o mesmo teste depois. Aqui, qual que é a diferença? Ela quer estudar o quê? Mecanismo. Né? Essas variáveis que ela
colocou aqui de realmente ver o mecanismo ou tentar hipotetizar mecanismo no rato, tem que ser feito no rato, né? Mas algumas características extras de baseline poderia ter agregado aqui, né? Ah, mas dá para fazer? Eu não sei, eu não trabalho com rato, eu não sei se daria para fazer uma composição corporal do rato vivo, né? E comparar com ele vivo mesmo, porque a gente não sabe se todos esses ratos realmente são iguais, né? Então a gente teria de certa forma que ter essa questão mais clara, né? Observe que, olha, teve rato que comeu mais aqui também, né? Teve uma variabilidade maior da medida, né? Não é que ele comeu mais, ou comeu menos também, né? Líquido também diferente, olha. Oh, nossa, olha isso aqui. Será que bebeu a água da piscina? Bastante. Enfim, brincadeiras à parte, pessoal, aqui, vamos voltar aqui pro... Então, não colocou também, né? Ele precisa colocar para a gente fazer algum controle por variável de confusão. Não foi feito nenhum tipo de análise muito complexa que considerou o quê? Algumas características do baseline, até porque ele não tem, né? Então tinha que ter o quê? De baseline. Eu teria que observar mais ou menos o peso, o consumo. Ele coloca até aqui, né? Quanto é que esse rato consumia antes de entrar no estudo, depois que entrou no estudo ele manteve o mesmo comportamento, né? E algumas outras variáveis aqui também, mas ficou faltando, né? É difícil para a gente realmente dizer aqui que tem tudo, né? Então já tem um problema sério da seleção. O sigilo da alocação. Isso aqui nem teve, na verdade, né? É o que o Gabriel ali falou para a gente. O sigilo é o quê? Imagina que eu vou fazer um sorteio, mas como é que eu vou fazer? Eu vou fazer num saquinho igual a gente fazia na escola, coloco o papelzinho dobrado e num saquinho de plástico. Saquinho de plástico não tem o sigilo da minha alocação, né? Se fosse um saquinho opaco, aí ninguém consegue prever, que ninguém consegue enxergar. Mas sempre tem aquele aluno espertão que vê um papelzinho que não está muito bem dobrado, né? E fala assim, ó, eu vou pegar aquilo ali que não está muito bem dobrado, que eu já consegui enxergar. Ó, aquele ali vai para o grupo que eu quero trabalhar. Né? Quem nunca fez isso? Ou na época de escola de vocês, o professor não fazia sorteio num saquinho de plástico transparente. Só que quando a gente vivencia, na prática, a gente tem noção do que eu estou falando. Né? Coleguinhas ficavam tudo de olho assim, ó, deixa eu espiar aqui o papelzinho dobrado, ver se eu consigo ir para o grupo que eu quero. Né? Ótimo. Então, falho, né? Extremamente falho. O ideal é ele descrever. Fiz uma tabela, pode ser uma tabela, pode ser colocar uma letra em cada gaiola, e só ser aberto no dia X, Y, Z por uma pessoa que não faz parte da pesquisa, pode ser uma central telefônica, pode ser o envelope opaco, né? Cada envelope tem um código dentro que eu não consigo prever. Ninguém sabe. Na verdade, o grupo que é, né? E o grupo que é controle, o grupo controle, teoricamente, deveria também aqui, para enganar a pessoa que está fazendo essa intervenção, né? O exercício a gente não vai conseguir cegar, né, a pessoa. Que o pesquisador ele sabe quem está no controle e quem está no exercício, mas eu consigo cegar o quê? Eu consigo cegar quem está tomando a cafeína de quem não está, né? A não ser que eu contrate alguém independente, eu, enquanto pesquisador, ali, fale para um aluno específico trabalhar somente com exercício, que não tenha contato com as outras pessoas, né? O iniciação científica não tem contato nenhum com as outras pessoas, essa pessoa também não vai saber se a pessoa está tomando cafeína ou não, né? Sabe que está fazendo exercício, mas não sabe se está suplementado ou não. Desde que eu use um placebo, né?
Mesma cor, mesmo cheiro, tudo igualzinho, né? Quarto item aqui, viés de performance. Olha que interessante. Descrever todas as medidas onde a gaiola do animal ficou dentro do laboratório. As casas dos animais foram randomicamente. Isso aqui ele nem fala, né? Então, existe tratamento diferente na casinha do rato que está. Olha que interessante, né? Que está no grupo intervenção e no grupo controle. Existe diferença de tratamento, né? Para a pessoa estar preocupada com isso, né? Então, as casinhas foram aleatórias. Quem é que vai primeiro para o exercício? Os ratos vão nadar tudo junto? Quinto item aqui, também não fez, né, pessoal? Até agora nenhum, né? Nenhum ela descreveu. Cegamento. Descrever todas as medidas. Quem é que fez o exercício? Cada animal, ou a pessoa que fez, estava cegado. Não, né? Eu acabei de comentar isso. Não tem nenhum momento também. Tá? Todos esses aqui, pessoal, se a gente for pensar que eu posso avaliar e que a escala Likert mudou, que eu só não coloco, eu não coloco, não penso mais em não claro, alto risco e baixo risco. Eu penso também numa escala de 5 pontos. Ou provavelmente sim ou provavelmente não. Tá? Então, se a gente fosse pensar numa escala assim, eu colocaria que provavelmente não, né? A pessoa não fez até os 5 aqui, provavelmente não em todos. Viés de detecção. Quem é que avaliou cada desfecho dos animais? Como é que eu avaliei o osso do animal? Fiz a limpeza, né? Aqui está descrito a forma que o animal foi morto, né? O animal foi morto, como é que foi avaliado? Ó, as propriedades biomecânicas analisadas foram carga máxima, etc. Mas como que isso foi feito? Como é que eu selecionei? Como é que eu sabia o osso do rato? Se eu sei que aquele rato estava fazendo exercício, né, talvez eu trate o ossinho dele ali até com mais cuidado, né, para não impactar ali o meu resultado, porque o exercício tem que mostrar que funciona, ou tem que mostrar que a cafeína reduz a remodelagem óssea ali, o que está extremamente cafeinado, né? Então eu sempre tenho que me afastar. Então tinha que ter uma pessoa independente para analisar esses desfechos, para medir. Então, se a pessoa sabe que o rato é código A, código B, código C e código D e não sabe o que cada código representa, ela vai medir todo mundo igual. Concordam? Porque ela não sabe como é que ela vai roubar. Não tem como roubar. 7. Cegamento também. Então, esse aqui é o cegamento do avaliador. Tá? Agora, vamos ver se ele é... Desculpa, pessoal, esse primeiro, eu falei do segundo. O primeiro aqui é, pegando a perguntinha, né, e a explicação, é a avaliação do desfecho, mas como é que foi selecionado o animal? É porque não foram todos mortos ao mesmo tempo, né? E como é que foi selecionado quem ia morrer ali, no momento zero? Ele diz aqui que imediatamente após a última sessão de treino, os animais foram sedados e o sangue foi coletado. Os animais foram sacrificados por inalação de dose letal. É isso aí.
tudo muito vago aqui para a gente, né? O rato, e o que aconteceu, né? Os ratos foram mortos em momentos diferentes, os que não estavam no grupo de intervenção, né? E esse momento diferente, como é que eu selecionei? Eu fiz assim, matei um rato do exercício, matei um rato do controle, matei um rato da cafeína e matei um controle ali. Como é que foi feita essa randomização? Até para que eu não escolha quem é que eu vou matar primeiro. E aqui é o avaliador. Quem é que avaliou o desfecho? Se ele sabia o rato que ele estava avaliando, né? Viés de atrito, que é o quê? O viés de atrito é igual no ensaio clínico randomizado, né, pessoal? É aquele que eu faço, desculpa, é o reporting bias. O viés de atrito é quando eu tenho perda amostral. Tá? O viés de atrito, se eu tive perda amostral, eu tenho que fazer o quê? Uma correção estatística, que é a análise de intenção por tratamento. Os desfechos, ou desfechos incompletos, né? Ou se teve algum desfecho incompleto, foram direcionados, ele não teve perda amostral, né? Aparentemente, os ratos que começaram terminaram o estudo. Não, ele fala ali no. Mas isso não. Ele fala ali Oi. na página 2 que os animais. Cadê? Os animais que não apresentaram comportamento de natação voluntário foram excluídos. Só que ele não fala qual. Aonde? Onde me ajude. Em cima da tabela de método do protocolo de exercício. Em método, mais pra cima. Na página 2. Você me ajudou a detonar mais o estudo aqui ainda. Cadê? No final ali. Os animais são submetidos para o protocolo de treinamento. Aí, em cima, o protocolo de treinamento. Depois de onde tá grifado ali por último. Não, mais pra cima. Aqui. Aí, isso. Problema sério isso aqui, né? E ele nem fala quantos que foram excluídos, né? Exatamente, Ana. Aqui você ajudou a detonar agora o estudo mais ainda. Isso aqui é coisa séria, né? Então quer dizer o que? Além de então não são todos ratos que nadam, Uhum. né? Olha que interessante. Como é que eu escolho o rato que vai nadar, se nem todos nadam? E daí Muito agora bom. ficou uma maior quantidade de ratos no grupo controle também. Isso está aqui para a gente em algum lugar? Esse número que ficou em cada grupo? Não. Então é um problema sério mesmo. Então eu tenho desbalanço, um desbalanço entre os grupos no N, como ele coloca ali, né? Então eu tenho um problema sério. Não são todos ratos que nadam. Então essa minha intervenção já é um problema, que já existe uma certa seleção natural ali, né? Eu vou pôr para nadar rato que nada, senão o rato vai morrer afogado. Que interessante. Vocês sabem não sei se vocês já ouviram a história, como a gente está falando de natação, de pessoal mais antigo, assim, quando tem um filho, vai ensinar a nadar, joga na lagoa ou joga na piscina e se não começar a se afogar, sai nadando. A sobrevivência. Conhecem esse tipo de história ou não? Eu tinha um tio que fazia isso com os filhos. Deu uma idade X, vai ensinar a nadar, em vez de ensinar humanamente, joga o bicho na água, vai beber água, começa a se bater todo, aprendeu o nado de sobrevivência. Qual que é o nado de sobrevivência? É se debater na água com a cabeça para fora. Se começar a afundar, acredito eu que ele iria ali, né? Ou quando cansasse, iria ali entrar na água
para pegar a criança, né? Mas, enfim, forma de totalmente louca, né? Desumana de querer ensinar uma criança a nadar, né? Por instinto. A gente sabe que não... Ah, funciona? Bom, os 3 filhos dele aprenderam assim, né? Então, aqui para a gente é o que... Mas por que eu lembrei disso? Por causa do rato, né? O rato, o pesquisador parece que fez isso aí também. Vamos jogar o rato na água, vamos ver se o bicho começa a nadar. Se começar a nadar, a gente larga ele aí por quanto tempo que ele nadou? 10 minutos, é isso? Onde que está aqui? Eu lembro que ele colocou aqui o tempo de natação. Começou 7 minutos e aí foi aumentando gradativamente conforme tabela 1. Tá. Olha lá, 7 minutinhos ali, né? Então, se o rato aguentar o reggae, aguentar ali o desespero de 7 minutos, ele sabe nadar, então pode continuar a pesquisa, né? Então, ele poderia colocar que fez um teste desse tipo, né? Em vez de, lá, os animais que não apresentaram comportamento de natação voluntária foram excluídos. Então, já existe uma seleção natural aí, né? Enfim. Problemas, né? Problemas. Então, aqui, para a gente, fica até difícil. Né? Quantos completaram o estudo? Não sei. Quantos foram excluídos? Também não sei. Tem o quê? A dica de que os que não foram viáveis foram excluídos. Então, das duas, uma. Ou eu tinha um monte de rato e os que não nadavam eu ia tirando, ou eu pegava esses que não nadavam e ia colocando no controle. Não serve para nadar mesmo, então vamos botar ele no controle. Enfim. Outro problema aqui, né? Então provavelmente não, também. Falta descrição, até o 8 faltou descrição de tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas tudo a gente não pode afirmar que não fez. Então a gente pensaria que todos aqui são provavelmente não. Porque falta informação escrita, né? Mesmo ele colocando essa questão nos métodos dos que foram excluídos, a gente não sabe como foram. Mas que é um problema, é um problema. Esse aqui daria para pesar um pouquinho mais. Esse aqui já poderia até colocar um não direto, né? E o viés do relato, ou chamando ele aqui de Selective Outcome Reporting, que é o viés de seleção de desfecho, como é que eu sei isso daqui? Isso aqui eu tenho que ter um protocolo, né, do estudo. Obviamente que não vai ter. Estudo com rato, o pessoal não faz protocolo, mas já existe a recomendação para que se comece a fazer. Então, existe um site que é chamado de Animal Registry Study. Eu entrei ontem aqui. Então, se a gente entrar nesse lugar que registra estudos com rato, gratuitamente, né, como se fosse um clinical trials, é para eu fazer esse cara crachá. Por quê, pessoal? Que existe esse tipo de coisa. E veja como está começando. Até o momento temos 51 estudos no mundo registrados, né? Um pouco. Tá? Então, se a gente for no Clinical Trials que é só americano, né? Só para tudo clínico. Obviamente que a gente pode registrar lá, né? No Clinical Trials, mas a gente tem aqui no brasileiro nacional, né? Que é o RBEC. Registro Brasileiro de Ensaio Clínico. Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Só para a gente traçar um paralelo, né? Para a gente. Então, nós temos aqui, olha,
9.670, né? Registrados mesmo, estudo clínico aqui no Brasil, nós temos 4.457, 96 estudos em análise, 1.528 estudos recrutando pessoas, né? Olha lá. Um total de praticamente submetido e já feito 4.953, né? E aí a gente para pensar aqui em rato, né? 51. O pessoal está começando agora. Você pega aqui o Clinical Trials, olha lá. 351.775 estudos registrados de 216 países. Então, para a gente ver essas proporções, né? Não conseguimos fazer esse cara crachá, a única coisa que a gente consegue fazer para avaliar esse é ler os métodos. Então, tudo que ele disse que avaliaria nos métodos, ele colocou nos resultados. Ele disse que avaliaria propriedades mecânicas, né? Ensaio de flexão em 3 pontos, utilizando a máquina universal, parará. O corpo de prova, tíbia direita. Então, foi aqui o procedimento, tudo, né? Então, tudo isso que ele colocou aqui, pessoal, que ele analisaria. Ele colocou nos resultados? Sim ou não? Quem leu atenciosamente vai me ajudar. Sim ou não? Não, né? O que está faltando? O que é que está faltando? Olha lá. As imagens histológicas foram capturadas em câmera Multicam. 3 imagens do disco epifisário proximal e distal e 3 imagens do esponjoso foram capturadas em 40x. Cadê? Estou errado ou não tem? Nem como documento suplementar. Cadê as imagens? E aí, pessoal? Me ajudem? Eu não encontrei nada disso. A única coisa que ele fala dessa parte histológica é que a análise histológica do fêmur não demonstrou alteração significativa. Só isso que ele fala. De imagem ele não traz nada. Perfeito, mano. Você chegou exatamente onde a gente precisa discutir. Se não dá diferença estatística significante, por que se preocupar? Então eu seleciono deixar aquele resultado de fora. Ele realmente conseguiu se encaixar naquilo que a literatura está dizendo que não pode ser feito. Concorda? Não é porque não dá diferença estatística significante que eu não vou colocar o resultado. Eu disse que ia medir, se eu disse que ia medir, eu tenho que colocar. Então o próprio autor acabou fazendo o quê? Dando um tiro no próprio pé. Ou seja, tem viés de relato, ou melhor, viés de relato não, viés de seleção de desfecho. Sim. Questão 10 e última. O estudo parece estar livre de outros vieses. Esse aqui eu já nem sei o que colocar, que a gente ferrou o estudo inteirinho do cara. Esse, de todos os estudos que nós avaliamos até hoje, por incrível que pareça, acho que foi o pior. Ele não conseguiu atender nenhum item. Vocês conseguem perceber um problema sério? Aí nosso colega vai dizer ali para a gente, ó, professor, mas a pessoa é professor lá da UEL, ó, Departamento de Fisioterapia. A UEL é uma universidade muito boa,
Quer dizer que a universidade não presta? Não, não tem nada a ver, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que o estudo é muito limitado. Posso confiar nesse estudo? Pergunta que fica, pessoal. Pergunta final para vocês. Confio? Posso me animar com esses resultados? Ficaram animados? Quem de vocês aí que realmente leu o estudo, que eu percebi que algumas pessoas leram, e ficaram muito animadas? Né? Olha que legal, explicação fisiológica de mecanismo aqui, olha que legal a natação. Na graduação eu lia uns estudos assim, eu ficava doido. Ficava animado pra caramba, olha lá. Evidência que a gente precisa para mostrar que, olha, a natação melhora a saúde óssea, né? Então vamos pôr o pessoal para nadar, ó. Imagina só, que se melhora quem é normal, imagina quem tem osteoporose. Olha as conexões que a gente acaba fazendo, né? E aí, que lição que tem pra gente desse estudo? Que tem que fazer análise estatística dos estudos. Análise estatística só, o que mais? A análise estatística tem que ser melhorada também aqui, né? Não é só eu colocar uma figura e colocar um asterisco. Eu quero saber esse valor aqui, ó. Ah, mas você consegue olhar aqui na escala e tem uma estimativa, olha lá. Ah, mas eu adoraria saber que valor é isso daqui. Dá para fazer? Dá para fazer, só que dá um trabalho gigantesco, né? Olha, para eu extrair esses dados, a gente que faz revisão sistemática, tem que lidar com esse tipo de estudo aqui, ó. Olha, eu vou mostrar para vocês o trabalho que dá, tá? Só para vocês terem noção. Eu tenho que pegar essa figura, deixa eu ligar o Sniper. Qualquer figura que eu for fazer extração, eu tenho que pegá-la, eu tenho que salvar. Só para vocês terem noção, Snipe, aqui, deixa eu chamar de Snipe. Eu tenho que entrar no Web Plotter. Deixa eu trazer vocês. Tudo porque o cara não colocou os dados ali, tá? Web Plotter. Web Plotter, pegar uma ferramenta aqui de matemática, de engenharia, só para vocês terem noção do trabalho que dá. Tá? Vou jogar aquela imagem que eu salvei aqui. Quando eu jogo aqui, esse eu tenho um bar plot 2D, vou alinhar com os eixos, olha lá, eixo Y. Eu tenho aqui a lupinha, né? Olha lá. Vou colocar o ponto 1, o ponto 2. Até errei aqui, né? Coloquei até um pouco assim. Vou dar um completo aqui, o ponto 0 é 0, ou melhor, o ponto 1 é 0, o ponto 2 aqui é o 300, pronto. Agora eu consigo fazer, ó. Fazer o quê? Eu consigo extrair. Ó. Então essa é a minha média. Esse aqui é o meu desvio padrão. Essa é a minha média, essa é meu desvio padrão. Essa é minha média, essa é meu desvio padrão. Essa é minha média e essa é meu desvio padrão. Aí o que eu faço aqui agora? Olha lá. View data. Pronto. Tenho todos os valores. Tá? Então eu tenho na barra 0 o valor aqui que é 240, e nessa barra eu tenho que o valor é 252, ou seja, o meu desvio padrão aqui é de 12, é a subtração, tá? Essa diferença aqui entre os dois. Tenho todos os dados. Legal, né? Isso aqui é fantástico. Posso fazer na régua, etc. Mas essa ferramenta ajuda bastante a gente. Mas privaria, eu teria menos trabalho se a pessoa tivesse feito o quê? Colocado aqui para a gente, né? O valor. Já imaginou ter que saber todos os valores dessa forma? O trabalho gigantesco, né? Mas a gente faz isso quando faz extração de dados em revisão sistemática e a pessoa não põe. Enfim. Dúvidas, pessoal?
Professor, eu fiquei só com uma dúvida quanto à análise que ele fez. Eu posso distribuir posso dividir uma amostra de acordo com as distribuições paramétricas e não paramétricas, porque ele fala aqui que foi feita a distribuição de normalidade, né, pelo Kolmogorov-Smirnov, e depois ele fala que a distribuição paramétrica foi avaliada pela NOVA e os dados com distribuição não paramétrica pelo Cruz-Cal-Wallace. Eu posso fazer essa divisão e analisar não paramétrico e paramétrico, ou tudo deveria ser a mesma coisa? Entendeu? Estou entendendo. Eu não tinha observado isso, mas você chamou bem a atenção. Somente com essas informações que você me deu, eu não consigo fazer isso, tá? Mas, pensando no desfecho que ele avaliou isso, eu estou dando um jeitinho aí na estatística, né? Eu começo a escolher o teste pelo desfecho. Então, se esse desfecho aqui ele deu uma distribuição paramétrica, eu vou usar determinado teste. Não paramétrica, eu vou usar outro teste. Aí eu não veria problema. Tá? Porque essa distribuição que ele está dizendo, ele fez com base em quê? Essa distribuição. É certo que a gente já tem um problema sério aqui, que ele nem precisaria, né? Se ele tivesse randomizado, ele nem precisaria ter feito teste de normalidade nenhum aqui. Teoricamente, ele já teria dados normais pela randomização, né? Então, ele fazer um teste aqui seria só para desencargo de consciência, tá? Não é que ele não pode, né? Ele está tentando dar um jeito aqui para os dados que ele tem. Ele criou um problema metodológico e está tentando resolver na estatística. Né? Então, nem que sim e nem que não. Tá? A resposta para você. Nem que sim e nem que não, pelo contexto dele aqui. Eu ficaria muito aqui em cima do muro aqui para responder para você que sim ou que não. Para mim, o que ele está tentando fazer, opinião aqui pessoal, tá? Ele está tentando dar um jeito na estatística para corrigir os problemas metodológicos dele, que são muitos. Mas essa pessoa nem deve saber a quantidade de problema metodológico que ela tem. Entendi, professor. Obrigada. Tá? Eu acho que essa pessoa não tem nem noção da quantidade de problema. Ah, posso fazer? Posso fazer isso? Nesse contexto aqui, acho que pode tudo, né? Num contexto de estatística perfeita, de estatística séria, não. Tá? Num contexto de estatística séria, eu vejo que não, Amanda, porque a gente estaria forçando os dados a dizer aquilo que a gente quer. Tá? Olhando para esse estudo aqui dele é dureza. Né? Pior que eu conheço as pessoas. Ó. Como eu venho de lá, ó, esse aqui foi meu professor, a Solange foi minha professora. Em 2012. Mas o pessoal já deve ter melhorado bastante, né? Vamos pensar que 8 anos aí, a ciência desenvolveu bastante, e eles já
sabe, corrigir esses problemas. Vamos pensar dessa forma. Talvez no próximo ano a gente pegue uns estudos mais atuais, né, para não ter esse viés do tempo. Selecionar somente estudos do ano para avaliar, para não incorrer nesse tipo de erro. Às vezes a pessoa não sabia, né? Não sabia. Essa ferramenta do Círculo também, eu acho que ela é nova. De 2014, né? Um pouquinho para frente, mas independente, né? Rigor científico existe desde que ciência é ciência, né? Então, mais alguma dúvida, pessoal? Senão, por hoje era só. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a aula de hoje foi rapidinha, a ferramenta é fácil, tranquila de usar, né? Não? Nenhuma dúvida, eu vou encerrar, pessoal. Nenhuma dúvida, Tá nenhuma tranquilo, pergunta. professor. Acho que ficou bem claro. Então, beleza. Nenhum questionamento fora da disciplina, de curso, etc. Não, professor. Não, então tá bom. Então encerramos por hoje. Tenham um bom dia, boa semana e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.